Tava que devia ter mais tempo, mas é aquela coisa, né? Sim. Agora tempo e... Não, Tempo e dinheiro, né, tempo cara? e dinheiro e o pessoal já tava esgotado também, né? E a gente, né, não adianta, né? Trabalha ali com cada um com seu budget, com seu orçamento ali, né? Não é fácil. E tudo do nosso bolso, basicamente, né? Bah. Então é uma banda que se auto... Como é que se fala? Se autofinanciou. Autopatrocina, né? Se autofinanciou e... Independente. Sinceramente, não esperando nenhum retorno financeiro quanto isso aí. Porque a questão do... Tu mencionaste ali do... Sim, o som, vai ouvir o som, é um heavy metal. Tem elementos de heavy metal, hard rock ali. Mas não é um som que... Como é que eu posso dizer? Que tem uma outra banda ali fazendo esse mesmo som ali, né? O que pega muito mais, assim, o pessoal pensa metal, o pessoal já pensa uma coisa mais extrema. Sim. Um thrash metal, um death metal, né? E o pessoal que pensa no hard rock mais anos 80, que não tem nada a ver com o nosso som. Então, quando a gente ficou no meio termo ali, porque a gente fez basicamente o que a gente queria, o que saía. Sim. Né? Pá, tem um riff ali, vamos fazer um negócio. Sem que... Não, eu quero fazer uma música igual essa do Kiss, do Iron Maiden. Sem ter uma referência específica. Assim, a gente não tinha. É uma mistura de várias referências. A gente não tinha, a gente fazia o que soava legal aos nossos ouvidos. Muito mais livre. Né? Então a gente acabou que ficou meio nesse limbo do hard rock, metal ali. E as músicas, no final das contas, ficou 13 porque é aquilo, é a fase da banda. É aquela fase da banda ali. E pode, como é que... se tu for criativo, tu acha uma continuidade entre as letras ali, mas só tem que ser criativo. O Jean pode falar melhor das letras, né? Mas é uma coisa que a gente não fez, não é nada conceitual, né? Que as bandas hoje é muito comum, hoje não, mas tem um conceito ali por trás disso, não. Acho que o próprio Angra. O próprio Angra lança um disco que é uma história. Uma história, O Edu fala que lançou um agora que é todo conceitual, né? Na época imperial do Brasil e tal. E inclusive eu tava vendo o podcast dele do Aquiles no Flow, né? No Flow. Eu vi completo, assim, bem legal. E ele fala sobre isso, assim. Mas é que pra ele funciona Foi o Falache e o Aquiles lá no Flow. O Aquiles, que massa. Isso, porque o Aquiles faz parte da que banda ele foi Falache. também com o Marcelo, o guitarrista. Foi. Teve um outro, o Marcelo acho e o Falache. Foi antes, depois foi com o Aquiles. Inclusive eles comentam. Porque, cara, pra ele funciona dessa forma as letras, né? Pro Jean é de outra forma. E então pra ele, o próprio Sepultura, né? O Sepultura, ele lançou 2 ou 3 álbuns que são bem conceituais. Eles gostam de trabalhar de forma conceitual. Mas no nosso foi, cara, as músicas que vieram saindo. Tem música aqui que é a minha primeira composição em 2009. 2009, 2010. Tem música de 2011, 2013. Então, tipo, tem várias fases aqui. Depois a gente colocou tudo no mesmo bolo. Agora vamos tentar transformar tudo na mesma fase, né? Sim. Mas, tipo, a minha ideia justamente, que o Jean tinha aquela coisa, de repente vai ficar muito longo. Eu falei, cara, é que é foda pra nós, né? Que hoje em dia gravamos CDs assim... não é que nem as bandas lançavam CD todo ano, né? É difícil sobrar material, né? Sim, o que a gente vai fazer com o material de sobra lá pra frente? Tipo, a gente tá falando algo que a gente gravou em 2017, 2018, lançamos digital em 2018, já estamos em 2021. E ainda não gravamos o segundo, já estamos com composição para. Mas daqui a pouco vai sair em 2022. Sim. Porra, já são 4. Já tem 4 músicas. 4. Olha, tá em processo. Pronto. Não, na verdade a gente tem uma planilha de 20 músicas. Não, mas eu digo mais. Pronto, já tem 4. E daí... Estruturadas. E tu vai parar pra pensar, são 4 anos de um álbum pro outro. Imagina se só em 2022 a gente fosse aproveitar uma música dessa que de repente é de 2009. Cara, são 11 anos de música. É muita coisa. Vamos registrar tudo. Registra, coloca ali e aí depois segue. Próximo, né? Muito bom. E não adianta, não é o método mais rentável. Então foi aquela coisa mesmo artística. Eu quero fazer isso e azar, vai ser isso aí. É um sonho. Porque assim, o que a gente vê as bandas... o que a gente vê as Exatamente. bandas fazendo, nosso estilo, ou de outro estilo, mas enfim, digamos assim, do nosso nível... de fama, né? Nosso nível underground, que seja, de reconhecimento. O pessoal lança single e lança EP, né? Lança pouquinho aqui, pouquinho ali. A gente fez o pacotão, né? Que é mais raro, mais difícil de fazer. O mercado hoje é diferente, né? Mudou bastante. Mas a gente também não descarta fazer, assim, no futuro, umas coisas mais pinceladas, porque de acordo com o que o mercado tá pedindo. O que eu vejo a galera fazer Exatamente. bastante é lançar um álbum realmente que nem vocês comentaram, parcelado mesmo, né? A gente começa com uma música ali, justamente por causa dessa ideia, né? De que a música, principalmente quando a gente entra nas áreas mais pop, né?
que são muito menos conceituais, nem muito mais música de mercado mesmo, né? Pro momento também. Pro momento, né? Então tu já cria uma música sabendo que ela vai durar ali 1 mês, 3 meses. De repente é a música pro verão. No máximo, né? E aí, beleza, então não tem pressa, né? Porque o importante é lucrar o máximo nela depois para poder aproveitar o potencial da segunda música, né? O que a gente tem, assim, que... embora a gente entenda como é o mercado e como se deve trabalhar para atingir o mercado, e a gente sabe disso, né? A gente também tem uma coisa meio antiga que é de, tipo, o álbum, ele registra fases de banda, né? Sim. Porque a gente curte muito o Deep Purple, por exemplo. O Deep Purple, ele teve suas fases, assim. Então, eles registravam aquela fase, né? Não ficava música para depois, entendeu? Então, as bandas realmente eram um registro de uma época. Então, a gente tem um certo cuidado de, tipo, vamos lançar um single? Vamos, mas peraí, esse single vai fazer parte do próximo CD? Beleza, mas a gente já tem que estar com as outras músicas meio engatilhadas para essa música faça um sentido dentro do próximo CD. Sim. Não uma música dispersa e vai ser uma coletânea de várias músicas, entende? Tem que fazer um sentido junto, mesmo que não seja conceitual. Tem que fazer um registro daquela fase, daquele momento. O conceito da música, pelo menos, ele tem que estar muito próximo, né? Sim. Não uma história em específico, mas ela tem que ter, assim... Tem que sentir que foi do mesma fase, dos mesmos membros. Tem que ter a mesma temática, não temática, mas né, a mesma cor, talvez. Né? Isso, falando uma textura, né? Digamos assim. Tem que sentir que, tu tem que escutar o som, essa música pertence ao segundo álbum. Que é o que a gente discute muito, né? Essa música aí, que álbum é? O cara, não lembro, cara, mas acho que é o terceiro daquela banda, porque... É aquela fase, né? Tu entende, fica muito registrado. Aquela fase que o guitarrista tava muito louco, ou trocou o baixista, o cara... Tem essas coisas. E é legal, é um lance da curiosidade fundamental, do mundo musical, do rock, que eu tenho muito, e o Jean também, a gente conversa muito sobre isso, assim. Então, acho muito interessante. Então, os registros, pra nós, ele ainda funciona dessa maneira meio antiga. Vamos lançar demo e singles e EPs? Vamos, mas eu acho que no final tudo vai fazer sentido dentro de um próximo álbum, próximo capítulo da banda. Sim. Então, com inclusive certeza, pro próximo agora certeza. Que nós já estamos. Não, e até nesse mercado tu vê bandas fazendo isso. Por exemplo, os caras lançam às vezes um EP, né? E aí depois mais uns 3 singles num ano. E aí no outro ano lança um álbum que tem essas, sei lá, um EP de 5 mais 3 músicas, 8 músicas e mais umas 5 novas, aí é um álbum. Só que com aquelas 8 músicas ali que já estão repetidas. Às vezes muda um pouco a música, né? Faz um outro arranjo, mas é a música ali, tá entendendo? Então isso acontece muito, eu acho que é fenomenal, cara. Eu vejo muito isso, eu tenho uma carreira também, assim, de composição, né? E eu me vejo muito fazendo isso também, relançando as músicas, né? Só que depois... Atualizando, atualizando, mas dentro de um álbum depois.